Bora para mais um Cine Lives. Chegou de fora aqui, não conhece o canal ainda, isso aqui eu vou gravar vários vídeos conversando com vocês, falando sobre cinema, sobre clássicos do cinema, filmes bons e filmes ruins, sem edição. É como se fosse uma live, só que é gravado. Então, qualquer barulho que você ouça, qualquer ruído ambiente, não tem musiquinha de fundo, não tem foto dos filmes, esse tipo de coisa, sabe? Mas a gente vai bater um papo de boteco aqui, massa. Esse canal aqui é um canal irmão do meu canal Guitarra com Cerveja. Se você já assina por lá, chegou por aqui, seja bem-vindo. Por lá eu falo sobre guitarra, aqui eu falo sobre cinema. Vamos embora então. Hoje eu quero falar, cara, de um filme. Eu não sei se a gente vai classificar isso aqui como um filme cult, um filme ruim, um filme underground, você escolhe. Eu acho um barato, porque ele chama Centopeia Humana. Tem o 1, o 2 e o 3. O 3 é muito ruim, né? Depois eu explico, depois eu falo sobre isso, por isso que esse vídeo aqui eu coloquei como nome Centopeia Humana 1 e 2, Human Centipede. Eu tava uma vez procurando, cara, filmes instigantes, filmes diferentes, né? Filmes que fossem realmente filmes underground. Aí cheguei num desses blogs que faz aquelas listas de filmes legais para você assistir e tava lá, Human Centipede. Olha que maravilha, né? Eu falei, opa, interessante isso aí. Quer dizer que o cara, a história do filme é que um caba pega lá três pessoas e ela junta uma pessoa na outra para transformar numa centopeia, basicamente, né? E aí isso, né? Você imagina as nojeiras que isso aí possam causar a quem está assistindo. E eu falei, vamos baixar essa merda aí, vamos ver o que é que dá, né? Dei meu jeito. Você deve imaginar como você consegue assistir filmes. Baixei o 1 e o 2 num pacote só, vamos dizer o 1 e o 2, que são filmes bem diferentes. E aí vem a minha surpresa, e por que eu sempre, em conversa de boteco com os amigos, eu falo desse filme com muito carinho. Primeiro porque a história, o conceito do filme é um conceito engraçado. Você imaginar que você vai, enfim, juntar três pessoas e formar uma centopeia com essas três pessoas. É uma coisa que sempre gera muita piada, né? Então, naturalmente, é um filme engraçado. Mas só que quando eu fui assistir, eu tomei um susto, porque eu não sou desses caras que fica seguindo a crítica oficial, o que as pessoas acham, o que os críticos de verdade acham sobre esses filmes, né? Eu gosto de ter minha própria opinião, então tem muita coisa que todo mundo acha uma merda que eu acho genial. E o Centopeia 1 e 2, para mim, são filmes geniais e eu vou te explicar por quê. Acho que a própria história desses filmes já demonstram o que eu vou te falar, né? O Centopeia 1, a história é basicamente essa. É um filme de terror psicológico, basicamente, e a premissa é que existe um médico alemão, esse filme é filmado na Alemanha, o diretor é o Tom Six. Eu não sei muito da ficha técnica, eu não vou aqui bancar o cara que saca a ficha técnica de filme, porque eu não costumo ficar acompanhando esse tipo de coisa, mas o diretor é o Tom Six, o ator principal que faz o médico, né, que é o doutor maluco, é um cara que tem cara de médico alemão mesmo, assim, sabe? Você vê, quando você olha esse cara, você fala, puxa, esse cara é um médico alemão maluco. O cara conseguiu escolher o ator perfeito para o personagem. E o filme ele segue um tipo de imagem, um tipo de construção ali como cinema que você identifica que realmente é um filme de baixo orçamento. Só que é um filme de baixo orçamento, de terror psicológico, muito bem dirigido, a meu ver. Mesmo com atores que você vê que não são os melhores atores do mundo, você vê que a história é construída de uma maneira que você acredita piamente naquilo ali. Se você parar para imaginar o que está acontecendo, a ideia a que ele se propõe como filme de terror, ela é plenamente possível. E essa foi a razão pela qual esse filme passou a ser proibido pela Europa, porque as pessoas começaram a entender que a história do filme, se alguém tivesse uma ideia, se algum maluco visse esse filme e tivesse a ideia de fazer aquilo ali seria possível. E aí que está a genialidade da coisa. Por quê? Quando o Centopeia 1 acontece, você vê esse doutor explicando por que ele está fazendo aquela experiência com as pessoas que ele capturou. Basicamente, ele era um médico que trabalhava com irmãos siameses. Ele pegava
aquelas crianças que nasciam coladas uma na outra, e ele fazia essa operação de separar. Então ele era um cara extremamente experiente nesse tipo de operação. E as pessoas são capturadas para um ambiente hospitalar. Antes dele fazer a operação de conectar as 3 pessoas uma na outra, ele explica num quadro negro como que essa operação vai acontecer e por que cada fase vai acontecer, enquanto as pessoas assistem aquilo desesperadas, porque elas não podem fazer nada, elas estão presas numa cama de hospital. Então você começa a seguir uma sequência que você fala, caralho, isso aí seria possível, né? Esse cara aí, realmente ele poderia... Peraí que aconteceu alguma coisa aqui com a minha câmera. Voltamos. E esse cara realmente poderia fazer isso aí que ele está dizendo. Essa é mais ou menos a tônica do filme. Isso torna o filme genial. Tanto o physique de rôle, né? Quer dizer, o fato do ator passar muito a verdade de que ele poderia mesmo ser aquele cara maluco, e o fato da história como um todo ser realmente possível, e que se realmente chegasse um maluco e tentasse fazer aquilo ali, tivesse aquele conhecimento, seria algo possível. Aí o filme, ele é um filme nojento? Pô, ele é tão nojento quanto você, por exemplo, que já assistiu o filme Seven, ou você que já assistiu A Pele que Habito, Almodóvar, né? Então não tem... Essa coisa de falar que o filme é ruim porque ele é nojento não vale muito, porque é um filme que tem uma ideia original e uma ideia que você fica assustado com ela. E foi proibido porque se imaginou que se um maluco assistisse esse filme aí, poderia realmente colocar aquilo em prática. Aí vem a genialidade do número 2. O Tom Six pega o número 2, dizem que por falta de orçamento ele filma o filme completamente em preto e branco. E aquilo fica maravilhoso, como cinematografia. Você não consegue negar isso. É um filme que tem toda uma influência ali surrealista. A imagem, a maneira como ele é feito. Se você entende um pouco de cinema, você vai concordar com o que eu vou te falar. Então, ele é um filme não realista, ao contrário do primeiro. Ele é um filme completamente surreal. E a genialidade que eu acho que houve ali foi porque o Tom Six pegou um outro ator com a cara que é uma cara de um maluco, realmente, é uma coisa de história em quadrinho, assim. E aquela imagem desse personagem ficou excelente. E a história do filme é que esse cara é um maluco que assistiu o filme número 1 e acreditou que poderia fazer aquilo ali e tentou fazer. Só que já nesse filme 2 é uma coisa extremamente não realista, justamente... enfim, eu acho que esse conjunto da obra aí, Centopeia 1 e 2, é genial nesse ponto. Quer dizer, o primeiro é super realista, torna aquilo possível, gerou uma série de medos e tudo mais. Aí o segundo, ele mexe com o que poderia ser a realidade temida por quem assistiu o primeiro, só que é um filme completamente surreal, completamente história em quadrinho. A violência dele é absurda, mas assim, é uma violência lá Tarantino, né? É uma violência de história em quadrinho, que você não acredita muito naquilo ali. Você fica enojado, você vê realmente aquilo ali, puxa, que absurdo, mas é uma história em quadrinho. Então, é genial. Assistam esses 2 filmes que vocês vão gostar se vocês entenderem isso que eu estou dizendo. O terceiro filme foi o seguinte, devido ao sucesso, sim, do primeiro e do segundo, um estúdio dos Estados Unidos resolveu bancar um terceiro superprodução. E aí o cara falou, não, vamos fazer então um terceiro filme completamente diferente dos primeiros, fazer uma comédia e fazer realmente a maior centopeia humana do mundo. Só que aí não prestou. Eu acho que faltou então a falta de orçamento, talvez, não sei. Porque ficou um filme sem nenhum sentido, ficou uma comédia sem graça, os mesmos atores foram reutilizados, mas em papéis que não se encaixavam tão bem. E aí ficou uma coisa, aí sim, esse ficou um filme trash, um filme que não serve muito, ele serve essa coisa, esse conceito de trash. Talvez algum dia na vida ele seja reconhecido como um filme trash, cult, mas é realmente um filme ruim. Não é aquele tipo de filme que você vai dizer, puxa, achei alguma coisa interessante. O 1 e o 2 não, eles são filmes geniais, underground, filmes que mexem com terror psicológico, com muito surrealismo, e a meu ver, toda vez que eu vejo alguma crítica desses filmes, eu vejo sempre críticas tirando onda só.
ou dizendo que são muito ruins, são filmes... E não é verdade, são filmes de uma genialidade incrível para quem curte filme B, para quem curte esse tipo de terror psicológico, filme underground. Não é um filme realmente Steven Spielberg, né? Não é para isso que ele foi feito, não foi assim que ele nasceu. E eu acho que dentro do conceito que a gente pode colocar para eles, não é um filme só para a gente rir, tirar onda, mas sim, o cara conseguiu, teve umas ideias incríveis, fez um filme divertidíssimo. Os dois, se você curte essa vibe, são divertidíssimos. E ó, fica aí a dica para você também baixar. O terceiro, por curiosidade, você pode até baixar. O 1 e o 2 eu acho que são assim, se você gosta de coisas malucas e surreais e você gosta de terror psicológico e não viu ainda, tá perdendo muita coisa. Vamos embora então.